Sabe aquela história de uma comunidade que se une e, em vez de só aceitar a destruição do lugar onde vive, decide criar as próprias regras para proteger seu território? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num conceito super novo que nasceu de uma luta real aqui mesmo no Brasil e que está, olha, mudando completamente o jeito que a gente entende a relação entre as pessoas e a natureza. Essa é a pergunta central de toda essa nossa conversa. Porque a resposta, o que vem depois, não é só uma história sobre meio ambiente, não. É muito mais. É sobre uma luta por direitos, por um espaço, por um território e, no fim das contas, por um futuro que a própria comunidade quer construir. Para a gente entender essa luta, a gente precisa ir lá na origem de tudo. Vamos conhecer o palco desse conflito, que, no meio de tanta pressão, acabou dando vida a uma forma totalmente nova e poderosa de pensar e agir. Então, o nosso cenário é Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. Uma região assim de uma beleza natural que impressiona, sabe? Mas que ao mesmo tempo esconde tensões sociais e ambientais muito, muito profundas. E tudo isso acontece ali ao longo da bacia do rio Paquequer. E olha só a lista de problemas: desmatamento, poluição da água, erosão e por aí vai. Mas o ponto-chave aqui, o que a gente precisa entender, é a conexão entre tudo isso. Não dá para pensar que desmatamento e especulação imobiliária são só problemas ambientais, isolados, que causam erosão e poluição. Não. Na verdade, eles acabam alimentando a desigualdade social. Vira um ciclo vicioso, sabe? Um ciclo de degradação que afeta a vida das pessoas de um jeito muito direto. Mas claro, diante de um cenário desses, a comunidade não ficou de braços cruzados. E é bem aqui que a nossa história toma um rumo diferente. Pois é, essa não é uma história de vítimas passivas de jeito nenhum, é uma história de resistência ativa. A sociedade civil organizada se levantou. Em vez de só aceitar o modelo de desenvolvimento que vinha de fora, imposto, as pessoas começaram a lutar, a se unir, a construir as próprias alternativas. E com isso, revelaram uma força que, olha, é impressionante. E para entender essa resistência, é fundamental sacar uma mudança de perspectiva. Pensa assim, o ambientalismo mais tradicional muitas vezes enxerga a natureza como uma coisa e as pessoas como outra, separadas, né? A natureza é algo a ser protegido e pronto. Só que aí vem o socioambientalismo, uma ideia que ganhou muita força com movimentos como o de Chico Mendes e os povos da floresta. E o que ele ensina é totalmente diferente. Não dá para proteger o ambiente sem lutar por justiça social. As duas coisas estão amarradas. Natureza e sociedade são, na verdade, inseparáveis. E essa ideia toda é resumida perfeitamente numa citação do pesquisador Francisco Pontes de Miranda Ferreira, que é o autor da tese que a gente está analisando aqui. Ele diz que, assas, a sociedade civil organizada consegue lentamente conquistar capital político e forjar territorialidades socioambientais. É isso, é uma conquista lenta, mas que no final resulta em algo totalmente novo e poderoso, as tais territorialidades socioambientais. Ok, então vamos dar um nome para essa resistência, né? O que é exatamente esse conceito que nasce no meio dos conflitos? Então, o nome é esse, Territorialidades Socioambientais, ou TSA, para facilitar. Esse conceito, que foi apresentado numa tese de doutorado de 2023, dá nome justamente para essas ações que vão na contramão do poder dominante. A ideia aqui não é só defender o meio ambiente, é muito mais profundo. É ressignificar o próprio território, criar novas formas de viver que são baseadas na solidariedade e no modelo de desenvolvimento que nasce ali, de dentro da própria comunidade. E aqui está o pulo do gato. Um território não é só um pedaço de terra no mapa. Pensa nele como um palco. Um palco vivo, onde acontecem disputas o tempo todo. Disputas por poder, por recursos, e é exatamente no meio do calor desses conflitos que as TSs aparecem, quase como uma ferramenta para os grupos mais vulneráveis se unirem e basicamente reescreverem as regras do jogo. E claro, um conceito assim tão forte não surgiu do nada, né? Ele tem raízes teóricas bem interessantes. Ele bebe de fontes como o socioambientalismo, que a gente já falou, mas também do buen vivir dos povos andinos, aquela ideia de buscar uma vida em harmonia com a natureza e não acima dela. E também da ecossofia, que nos lembra que a saúde do planeta, da sociedade e da nossa própria mente está tudo interligado. A teoria é fascinante, mas como é que isso funciona na prática? Bom, os pesquisadores identificaram uma estrutura bem clara com 7 pilares que sustentam toda essa transformação. São 7. 7 pilares que funcionam como se fosse um guia, sabe? Eles dão suporte tanto para analisar os conflitos, quanto para a ação política que busca mudar as coisas. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Todo esse processo é como uma jornada, e cada passo tem um porquê.
Primeiro, é preciso reconhecer a injustiça ambiental, ou seja, entender que os danos não afetam todo mundo igual. Segundo, vem a etnografia dos conflitos. Isso quer dizer ouvir de verdade, entender a fundo a realidade e o que a comunidade pensa. Terceiro, a força dos movimentos sociais, que são o motor que faz a mudança acontecer. Quarto, criar redes de solidariedade, porque junto todo mundo é mais forte, né? Quinto, a ação política, para influenciar as decisões e garantir direitos. Sexto, uma comunicação ativa, para dar voz a quem está na linha de frente dessa luta. E por fim, o grande objetivo de tudo isso, um desenvolvimento endógeno, ou seja, um crescimento que brota das necessidades e dos saberes da própria comunidade, de dentro para fora. Certo. Então a gente já entendeu o conceito, os pilares, mas, na prática, o que tudo isso significa? Qual é o potencial real dessa ferramenta, tanto para análise quanto para ação? Olha, o potencial é gigante. A TSA nos dá como se fosse uma nova lente para enxergar os problemas de um jeito integrado, conectando áreas que antes a gente via como separadas. E o mais importante, isso não é só teoria, é uma estrutura prática que fortalece a sociedade civil, que dá ferramentas para as comunidades enfrentarem com mais força um modelo de desenvolvimento que, muitas vezes, simplesmente as ignora. É legal a gente lembrar que este é um conceito que ainda está em construção, sabe? Ele está evoluindo, sendo aprimorado por um grupo de pesquisadores. Mas, mesmo assim, já se mostra uma lente super poderosa. Não só para entender, mas principalmente para agir na transformação dessa relação entre a sociedade e a natureza. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história da bacia do Paquequer é única, claro, mas a luta em si, essa não é. Como será que a gente pode usar essa estrutura, essa lente da TSA, para entender e apoiar outras comunidades que em tantos lugares do mundo também estão lutando para forjar seus próprios territórios de resistência?